Neste final de semana, aconteceu aqui em São Paulo a parada gay. A parada LGBTQIA+, e eu não sei mais quantas letras eles colocaram aí. 4K, HD, não sei. Mas aconteceu, aqui em São Paulo. E é a maior da América Latina, reunindo milhares, não milhões de pessoas na Paulista, talvez uma das maiores do mundo. Agora, depois de muitos anos, sempre comentando eventos que eles fazem dentro dessas paradas, que são ou atos libidinosos, ou às vezes atos que ofendem os cristãos, né? Eu percebi uma coisa, e essa coisa é a verdade. Portanto, preste bastante atenção. A parada gay, esse tipo de manifestação, serve única e exclusivamente para que políticos ou capachos de políticos ergam os seus palanques ideológicos enquanto escamoteiam os problemas que de fato esmagam os brasileiros diuturnamente. Para eles é interessante que as pessoas comentem ou discutam essas pautas enquanto eles enchem os bolsos com as mordomias que nós tiramos da goela para pagar através dos impostos, e os problemas sérios que fazem com que o Brasil seja um país subalterno, submisso, sem nunca poder ser uma grande nação, ficam escondidos. Tudo não passa de um grande teatro, de uma grande cortina de fumaça. E você vai ver lá no Twitter, está Mamacote, Nicolas Ferreira, discutindo com um garoto espertinho, o senhor Felipe Neto. E isso daqui, esta discussão é o que é interessante para eles. Porque o Mamacote é o capacho do Bolsonaro, e o Felipe Neto é o capacho do Lula. E essa discussão serve para que eles possam engajar cada vez mais o seu público e ganhar moeda política numa discussão interminável. Enquanto você, que quer saber como é que vai resolver os seus problemas do dia a dia, como é que vai conseguir colocar comida na mesa, é esmagado por isso. Essa é a grande cortina de fumaça. E aqueles que de fato procuram ter alguma verdade nessa discussão são esmagados pelo próprio sistema. Eu me lembro, e quem é mais antigo do canal se lembra, que em 2015 eu fui processado pelo Jean Willis. Pelo quê? O Jean Willis era presidente da comissão que velava pela integridade física e psicológica de crianças, em combate a crimes contra as crianças. E aí eu cobrei, olha só, existem diversas crianças indo para essas manifestações, para essas paradas, que são expostas a atos libidinosos. Você não fala nada? Você não faz absolutamente nada? Me processou. Mas me processou lá no Rio de Janeiro. E disse que eu o imputei um dos crimes mais perversos que uma pessoa pode cometer. E aí meu advogado pergunta, mas onde que ele imputou esse crime? Aonde está onde ele imputou? Aí ele disfarçou, não sei. O juiz falou, você não precisa responder. E eu fui condenado na maravilhosa justiça do Rio de Janeiro. Então quem busca de fato, não só a verdade, mas cobrar a autoridade competente nesse sentido é esmagado. Interessa para eles só a farsa, só o teatro, só a briguinha para engajar os seus seguidores idiotas. Agora preste atenção, Felipe Neto, garoto espertinho, e Nicolas Ferreira, o Mamacote, são dois lados da mesma moeda imunda e corroída. Para eles não interessa verdade nenhuma. Para eles interessa o palanque político e só. É nisso que você precisa prestar atenção. Mas, durante as coisas que aconteceram nesta parada desta vez, eles decidiram criar um bloco chamado Criança Trans. Meu irmão, e aí o Iago Martins responde o seguinte: criança trans não existe. Talvez você só me conheça como pastor, mas eu também tenho pós-graduação em neurociência e psicologia. Já é muito bem sabido na neuropsicologia que a autopercepção sexual é também aprendida principalmente na primeira infância. E ela não é inata. Ele continua aqui. Ou seja, você também aprende
a se perceber e reconhecer como homem e mulher. Desta forma, submeter crianças a esse tipo de ambiente é literalmente formar novos trans. É fornecer boas doses de influência para a disforia de gênero em crianças. Normalmente, 80% das crianças com disforia de gênero acabam por ficar à vontade em seu corpo e deixam de sentir a disforia ao longo da adolescência e a vida adulta. O que é disforia? A criança que nasce com sexo biológico masculino, em algum momento da vida, ela se sente no outro gênero. Mas 80% dessas crianças que se sentem no outro gênero, né, deixam de sentir essa disforia ao longo da adolescência. Conforme ele diz aqui. Mas a ideologia dominante acredita-se que crianças ainda formando sexualidade são definitivamente trans. Então essa militância da normalização de criança trans não é apenas pseudociência, mas uma crueldade. Leiam Por que o Gênero Importa, com urgência para saber como proteger suas famílias dessa loucura ideológica. Eu vou deixar o livro aí na descrição para vocês. Ele diz também o seguinte: quem for afeito a textos acadêmicos, leia Growing Pains, Problems with Puberty Suppression in Treating Gender Dysphoria. Certo? Então, 2 do crescimento, problemas com supressão da puberdade no tratamento da disforia de gênero. Eu vou deixar esses 2 links aí na descrição para vocês também. Eu quero dizer o seguinte: você que é homossexual, você que é transexual, não interessa como você se identifica, bissexual, não interessa. Eu quero dizer para você, você é muito bem-vindo aqui neste canal. Mas nós não podemos deixar que movimentos militantes, por lados políticos, entendeu? Ditem aquilo que você tem que pensar ou não. E coloquem, inclusive, crianças, entendeu? Nesse modo de pensar. Eu quero que você entenda o seguinte: uma criança, ela não pode fazer uma tatuagem sem a autorização dos pais. Uma criança, ela não pode dirigir se ela não tiver pelo menos 18 anos. Mas muitas vezes esses movimentos militantes induzem a pessoa a proceder de determinada maneira com seus filhos por causa de um viés ideológico. E isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. E vejam, não existe absoluta... Desses 4 anos que Bolsonaro foi presidente, que nós acreditamos que ele seria a luz do fim do túnel, se provou um trem, repeti diversas vezes, né? Foi feito algum tipo de acordo político ou de projeto de lei para que crianças não fossem permitidas em eventos que claramente todos os anos tem atos libidinosos públicos, entendeu? Tem esse desrespeito com a religião das pessoas. Não é assim que você consegue respeito. Não é dessa forma que você consegue respeito. A verdade é que existem muitas pessoas que têm disforia de gênero, que se sentem de uma determinada maneira a respeito da sua sexualidade, que passam diversos problemas em casa, com a família. E essas pessoas devem ser tratadas sempre com as portas abertas e com muito amor dos familiares sempre e compreensão. Mas preste atenção, esse tipo de manifestação, esse tipo de parada, ele não incentiva esse tipo de conciliação entre as pessoas, não. Ele incentiva a ruptura, né? Ele incentiva a separação entre as coisas. Ele incentiva cada vez mais discursos odiosos entre um lado e outro. O que é errado, o que é certo, mesmo que ninguém faça. Então, vejam, o Iago falou a respeito disso. E vocês vejam como serve como palanque político. Tá aqui, ó, Tarcísio. Quem liberou a verba para essa parada esse ano foi o Tarcísio, o governador eleito pelo mito. Tá aqui, ó, Tarcísio pede tolerância e libera 750 mil para ações LGBTQIA+. Pô, é bom saber que os nossos impostos estão sendo muito bem investidos, não é? Com esse dinheiro, quantos... O saneamento básico que é necessário em comunidades
mais afetadas pela fome, pela miséria, que causam mortalidade infantil? Será que esses 750 mil reais não daria para colocar uma rede de esgoto completa em uma comunidade? Tenho certeza que sim. Percebe? Isso só serve para escamotear os problemas que de fato acontecem no país. E foi ele que liberou a verba. Foi ele que liberou a verba e estava junto com o mito. E por que essa parada LGBTQIA+ é importante pro mito? Porque aí ele pode mitar, tá ok? Isso aí é errado. Olha só, lançaram um livro aqui onde você coloca o dedinho e vira um pirulito. O pirulito entra no preguiço, como é que pode? E só distribuindo isso para as crianças, tá ok? Aquilo que de fato precisa ser discutido no Brasil não é discutido. O moleque que vai para a escola não tem o que calçar nesse frio, entendeu? Tá usando aí uma sandália de dedo e vai para a escola unicamente para poder se alimentar de alguma maneira. E o povo continua sendo esmagado por esse governo bandido, gente. Tem que acordar, cara. Enquanto o Mamacote está recebendo 100 mil reais para a campanha dele, de um dos caras envolvidos no escândalo da JBS, né? Que fez lá uma doação de quase R$1 milhão para o Aécio Neves, enquanto o Felipe Neto está fazendo propaganda da Blaze. Disseram que recebeu 40 milhões de reais para fazer propaganda da Blaze. E temos que... Agora confundi com o Bolsonaro, né? Temos que questionar o acúmulo de capital. E nós temos que questionar o acúmulo de capital, tá ok? Por isso que eu vou dar 650 reais, mesmo se o cara trabalhar. E não existe programa, preste atenção, não existe um planejamento do governo para tirar essas pessoas que recebem o auxílio, que precisam receber o auxílio, muitas delas que estão numa situação realmente terrível, não existe programa para tirá-las desse auxílio, para que elas possam trabalhar com suas próprias pernas e conseguir erguer para si próprias uma vida decente. É interessante para o governo manter as pessoas nesse sistema de escravidão. E isso serve só para criar essa cortina de fumaça. Essa cortina de fumaça dos dois lados, do Lula e do Bolsonaro. Agora vejam, por exemplo, o pastor André Valadão, que colocou uma propaganda na sua igreja. Deus detesta o orgulho. E pintou orgulho com as cores LGBTQIA+. Deus detesta o orgulho gay. É verdade. Deus detesta o orgulho assim como detesta qualquer pecado. Mas ama o pecador. Quem tem um irmão homossexual, um filho homossexual, um parente homossexual, você trata com ele. Deus te detesta, Deus odeia você, Deus detesta o que você está fazendo. Não, cara, você trata com as portas abertas, com amor, com compreensão. E mesmo que você discorde, aquela pessoa você ama, assim como Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. E aí você vê do Valadão o seguinte: André Valadão volta atrás e diz que pastor preso por tá aqui a palavra, era líder na sua igreja. O cara é líder da igreja Lagoinha. Anteriormente, o líder da igreja Batista da Lagoinha. É uma vergonha um cara desse se dizer Batista, inclusive. Diz que o pastor Joilson da Silva de Freitas Santos, preso em São Paulo, era só um membro comum. Aí está aqui, ó, o líder da igreja Batista da Lagoinha, André Valadão, voltou atrás e admitiu. E o cara tava lá, ó, aqui, ó, suspeito de ter... a palavra aqui, de crianças e adolescentes que frequentam o templo. Isso é abominável. Isso é abominável. E interessa de qual lado que é. É abominável. O mesmo cara que transformou um cara como o Guilherme de Pádua em pastor. Morreu a galinha que ele morreu. Uma borboleta. Então, não interessa como você se identifica. O certo continua certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado é errado, mesmo que todo mundo o faça. Se esse vídeo foi importante para você de alguma forma, por favor, verifique a sua inscrição no canal, o seu gostinho, o seu sininho, deixe seu comentário. Nós estamos aqui no Shadow Ban, significa que a plataforma, depois de tanta pressão de gado bolsonarista e da turma do Espertinho, esse canal foi banido de ser assistido por outras pessoas que não os próprios inscritos. Ele não tem capilaridade. Só você pode salvar esse canal, clicando
no botão inscreva-se, dando o gostinho ou compartilhando esse vídeo com quem quer que seja. Grande abraço, excelente dia.